Você sabia que antes mesmo da Umbanda surgir no Brasil, já existia um culto que unia cantos sagrados, incorporações, entidades espirituais e uma estrutura ritualística surpreendente? Pois é, hoje você vai conhecer a Cabula, um dos pilares mais antigos das religiões afro-brasileiras, e você vai perceber que ela deixou um legado que está muito presente até hoje nos nossos terreiros. Esse é mais um vídeo da série Raízes da Umbanda. Saravá, aqui é o Célio, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. A Cabula surge no final do século XIX, na Bahia, e chega até o Rio de Janeiro, passando pelo Espírito Santo e também por Minas Gerais. Carrega raízes profundas na tradição banto-angolana. Ela foi uma das primeiras manifestações religiosas afro-brasileiras a organizar de forma ritualística elementos africanos, indígenas e católicos, tudo isso de maneira bem estruturada, com hierarquia, funções específicas e regras rígidas. E aí vem a pergunta: como é que a gente quase não ouve falar da Cabula se ela influenciou tanto a macumba, a umbanda e até a quimbanda? Os trabalhos ou mesas eram nomes dados para as reuniões de cabulistas e elas ocorriam nas matas. Existiam duas mesas principais, a de Santa Bárbara e a de Santa Maria. Essas mesas possuíam diferentes trabalhos, com rituais e entidades espirituais próprias. Diziam também existir uma terceira mesa, a de São Cosme e Damião, que era misteriosa e tal, mas essa informação não foi confirmada por nenhum pesquisador. Você já ouviu falar em gira, né? Pois é, na Cabula o nome original era Engira, e ele designava o momento em que os iniciados se reuniam para dançar, cantar e receber os guias espirituais. Eles dançavam em círculo, girando em fila indiana, até o momento da incorporação, onde o espírito se manifestava. É bonito pensar como essa tradição sobrevive até hoje, né? Se você já participou de uma gira de Umbanda, vai perceber que existem terreiros que ainda mantêm vivo esse mesmo movimento ancestral. O Cambone era muito mais do que um auxiliar. Pois é, na Cabula, o braço direito do sacerdote principal já se chamava Cambone, como é hoje na Umbanda. Ele é o braço direito do Imbanda, o sacerdote principal. Era o Cambone quem acendia os charutos, cachimbos e cigarros e servia as bebidas para as entidades incorporadas. Além disso, anotava as receitas espirituais passadas pelas entidades e traduzia o que elas falavam, já que muitas vezes os espíritos usavam um jargão difícil de entender. Aproveita e comenta aqui embaixo. Você já foi Cambone ou conhece alguém que tenha sido? Me conta aí a experiência. As entidades espirituais incorporadas eram chamadas de tatá, termo de origem quimbundo, que significa pai. Eram espíritos familiares que protegiam e guiavam os fiéis em suas necessidades temporais e espirituais. Com o tempo, o conceito de tatá foi substituído por arquétipos, como os pretos velhos conhecidos hoje. Pai Francisco de Aruanda, Pai Benedita e por aí vai. O Imbanda era o grande responsável pelos rituais e pela condução espiritual da casa. É como hoje chamamos de pai de santo ou mãe de santo. Ele podia usar um gorro branco, chamado camolelê. Era ele quem entoava os nimbus, os cantos sagrados que davam início às cerimônias e chamava as entidades para trabalhar. Esse papel do Imbanda é muito semelhante ao do sacerdote que conhecemos hoje. A diferença é que na Cabula tudo era ainda mais secreto e fechado. Os adeptos da Cabula tinham nomes próprios. Os iniciados eram chamados de camanás. Quem ainda estava em processo de iniciação era chamado de caialo. E os adeptos, no geral, eram chamados de cafiotos. O caialo, antes de ser aceito como camaná, passava por um ritual de iniciação. Vestido de branco e descalço, ele entrava na engira e passava 3 vezes por debaixo das pernas do Imbanda. Isso representava humildade, fé e obediência. Depois disso, ele recebia um pó sagrado, chamado Emba, nos pulsos, na testa e na nuca. Também mastigava uma raiz especial, misturada com vinho, para selar o ritual de entrada. Só então ele se tornava um camaná, parte da comunidade espiritual. As cerimônias da Cabula aconteciam no camucite, geralmente em clareiras no meio do mato. No centro da roda ritual havia uma mesa com objetos sagrados, velas e imagens. 4 velas eram posicionadas nos pontos cardeais, e a primeira delas era dedicada a Carunga, o mar.
Esse culto à natureza e aos elementos é mais uma marca profunda da cabula, que continua viva na espiritualidade brasileira até hoje. Os nimbus eram os cânticos rituais entoados durante as cerimônias. Nos primeiros nibus registrados, eram dirigidos ao mar, aos espíritos ancestrais e aos baculos, ou bacuros, espíritos da natureza nunca encarnados. Esses cânticos eram acompanhados pelas quatã ou liquaquá, que eram palmas ritmadas que ajudavam a criar um ambiente propício para as incorporações. O transe era chamado de santé, assim como era lá na santidade, e esse estado era atingido muitas vezes com o uso do fumo de tabaco, e aí podia ser na forma de charuto, cachimbo ou rapé. O tabaco era considerado uma erva sagrada, que facilitava a conexão com o mundo espiritual. Durante o transe, o médium podia tremer, rodopiar, emitir sons e até cair no chão. Era assim que as entidades se manifestavam e começavam a trabalhar. Antes das giras começarem, a defumação já era usada na cabula como forma de purificar o ambiente e os participantes. Era feita com ervas sagradas, como alecrim, guiné, alfazema, e sempre acompanhava a chegada de uma entidade. Essa prática continua firme e forte até hoje, né? É só entrar no terreiro que a gente já sente aquela fumaça perfumada abrindo os nossos caminhos. A cabula foi pioneira a reunir de forma organizada as influências negra, católica e indígena. Elementos africanos bantus estavam presentes na língua, nos cânticos, na estrutura ritualística e nos nomes das entidades. Existiu também a influência dos negros malês, e um dos elementos mais visíveis dessa influência na cabula era o uso do gorro pelos seus participantes, algo que era característico nas tradições muçulmanas. O sincretismo com o catolicismo aparecia na utilização de velas e de santos, como Santa Bárbara e Santa Maria. Já a influência indígena manifestava-se no uso do tabaco, na defumação e nos nomes das entidades ligadas à natureza, como Tatá Rompe-Serra, Tatá Rompe-Ponte e por aí vai. A cabula representa um marco importante na história das religiões afro-brasileiras. Sua estrutura ritualística, organização social e sincretismo religioso deram origem a cultos posteriores, como a macumba carioca, a umbanda e a quimbanda. Elementos como as mesas principais, a ingira, o papel do cambone, a incorporação dos tatás, o uso de nimbus, a defumação, continuaram vivos nas práticas religiosas brasileiras, mesmo que adaptados ao nosso contexto atual. A cabula não apenas resistiu à opressão colonial e religiosa, mas deixou um legado cultural e espiritual que persiste até os dias de hoje. E mesmo que o nome cabula não esteja mais nos altares, o seu espírito ancestral continua firme, girando, cantando e curando, em cada ponto riscado, em cada vela acesa. Estamos em campanha para chegar a 500 inscritos aqui no canal. Se você curte esse tipo de conteúdo, dá essa força aí, é grátis. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha com alguém que também vai se interessar por esse tema. Gratidão a vocês que estão se inscrevendo e compartilhando. E se quiser trocar uma ideia, trazer alguma sugestão de vídeo ou até fechar uma parceria, é só mandar um e-mail para esse endereço que está aparecendo aí, ó. Vou deixar o contato na descrição também, vou adorar receber seu e-mail. Na descrição tem links para outros vídeos que você vai gostar e também indicações de livros que ajudam a expandir sua caminhada espiritual. Gratidão, axé e até o próximo vídeo.